Oi, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast Clean Cirurgia, um podcast destinado a descomplicar a medicina perioperatória e suas nuances. Aqui é Raquel. Matheus, Bruno, Sejam sejam bem-vindos. bem-vindos. E hoje a gente vai continuar falando sobre abdômen agudo, né? Não para mais, não. Vai ser até o resto do ano agora falando de O abdômen negócio sem agudo. fim. perfeito. E aí, gente, a gente já falou do abdômen agudo inflamatório e do abdômen agudo obstrutivo, né? Quais são os abdômenes agudos que estão pendentes aí para a jogada? Ainda tá faltando o vascular, né, com sua face isquêmica e com sua face hemorrágica, e o perfurativo, né, que eu acho que a gente acabou botando tudo junto, porque acaba que um abdômen agudo vascular, muitas vezes ele vai, no final das contas, evoluir para um perfurativo. Então, acho que combina essa abordagem. Fica além de queda coice, né? Além da queda, o coice. Filósofos. Demais. Filosoficamente falando. Digno de rego, mas vamos lá. Então, assim, para a gente começar, eu acho que a gente devia começar do vascular, até porque Sim. tem esses dois paralelos, né? Perfeito. Então, do abdômen agudo vascular, e aí pegando o abdômen agudo vascular hemorrágico, qual é o conceito desse abdômen? Porque a gente sabe que eu também tenho hemorragia no trauma, né? Sim. Mas qual é o conceito de um abdômen agudo hemorrágico puro, fora do contexto de trauma, né? O abdômen agudo hemorrágico, como todo abdômen agudo, vai causar uma dor abdominal intensa que leva o paciente a procurar emergência, mas a causa dessa dor, muitas vezes da irritação peritoneal, é o derramamento de sangue na cavidade peritoneal, certo? E algumas vezes retroperitoneal também, mas o mais clássico é que seja na cavidade abdominal peritoneal. E aí existem diversas causas que é o que a gente vai debater aqui um pouco hoje sobre as principais, né? Perfeito. Exatamente, né? Então, quando a gente tem um abdômen agudo hemorrágico, a nossa grande preocupação, já que tem essa perda de sangue, é exatamente o paciente ter uma perda acentuada e acabar evoluindo com uma hipovolemia massiva e um choque hipovolêmico, né? Então, como que seria a apresentação desse paciente para a gente discernir qual o doente que eu tenho, primeiro que pensar num abdômen agudo hemorrágico, porque o paciente não chega lá e diz, né? Eu tô tenho com um abdômen agudo, o meu é hemorrágico, o meu é inflamatório, não é assim. Então, qual é o panorama geral para eu pensar que esse paciente pode ter um abdômen agudo hemorrágico? A primeira coisa, avaliação clínica, né? O paciente que chega com sangramento de grande monta, ele vai apresentar sinais, sintomas choque. sistêmicos de hipovolemia de choque. Então, aquele paciente que chega, que está sudoreico, pálido, quando você vai aferir os sinais vitais, ele tem uma hipotensão, ele tem um ataque cardíaco importante. Lembrando, pessoal, o choque tem várias fases, a depender do estágio do choque do paciente, das medicações que ele usa, isso pode variar. Então, nem todo paciente com choque grave vai estar taquicárdico. Ele já pode estar na fase mais tardia, em que ele, na verdade, está fazendo uma bradicardia, tá? Mas é aquele paciente que clinicamente não está bem. Você vê que ele é um paciente potencialmente mais grave, né? E aí a gente tem que dividir, né? Se a gente tem a depender da idade do paciente e a depender do sexo, para a gente pensar nas principais causas. A questão da peritonite ela é importante, principalmente, ao meu ver, naqueles sangramentos de menor monta que se perpetuam por mais tempo. Por exemplo, aquele sangramento pequeno que vai ter tempo de irritar a cavidade peritoneal, que vai gerar a inflamação, normalmente localizada, e depois pode ter a peritonite franca. Mas o abdômen agudo hemorrágico de grande monta, normalmente não dá tempo chegar nesse quadro de Às vezes o peritonite. paciente já chega até assim, com baixo débito cerebral, paciente sonolento, Confuso, torporoso, confuso. E essa agitação, isso é um marcador de gravidade, né? Então, eu acho que só para lembrar do contexto assim, do que a gente está falando, é exatamente o paciente que ele tem alguma condição que favoreça um sangramento espontâneo, né? Por exemplo, paciente que usa anticoagulante, o paciente que está
duplamente antiagregado, ou então é o paciente que já tem sabidamente uma história de aneurisma, né? Ou é um doente, por exemplo, que tem uma condição que predispõe a sangramento como hemofilia. Então, esse paciente tem uma doença autoimune, por exemplo, que pode ter uma hemofilia adquirida. Então, essa história clínica, né, vai sugerir, chega quando o abdominal tem esses fatores, isso daí, e junto com todos esses achados que você falou. Perfeito. E lembrar que, nesse caso, já que a gente está falando de sangue, de hipovolemia, existe a classificação de choque, né, hipovolêmico, a gente tem 4 classes aí que esse paciente pode evoluir exatamente nesse combo, desde zero hipotensão até uma hipotensão grave, ou de uma taquicardia extrema até uma bradicardia. Então, a gente tem conforme a perda de sangue vai acontecendo, né? Algo que eu queria destacar, que o Bruno falou, só mais para chamar a atenção mesmo, é realmente essa questão, o sangue ele irrita o peritônio de uma forma mais lenta, né? Então, diferente de uma secreção intestinal, de outro conteúdo que possa causar peritonite, o sangue é algo mais gradual. Então, não, você pegar um paciente precocemente, se ele não tiver uma clássica peritonite, você não pode excluir sangramento por conta disso. E outra questão ainda sobre o exame físico é que o paciente, como ele tem um risco de estar chocado, a cavidade peritoneal cabe grandes volumes. Justamente ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência e o exame físico não ser tão confiável. Então, nesses casos, você tem que ter um nível de suspeição ainda maior e pode lançar mão, né, na sala de emergência do FASH, para avaliar se tem um líquido livre ali dentro da cavidade. Perfeito. Perfeitamente. Então, pegando isso, esses fatores, né, que vão sugerir que o paciente tem um abdômen agudo hemorrágico, a gente se dispõe agora num momento crucial, então, né? Ver se esse paciente está estável hemodinamicamente ou se ele está instável. E aí, como que eu vou fazer a propedêutica de pensamento a partir daí? Como que eu vou pensar esse paciente, né? Primeiro falou de um exame super importante, que é o ultrassom, porque você vê lá se tem líquido livre na cavidade, e aí você, num paciente que você está ali recebendo, vai te auxiliar muito, né? Inclusive, às vezes, até para dizer a etiologia daquele sangramento, mas como que eu vou fazer essa propedêutica, assim, de avaliação a partir daí? Certo? Eu acho que realmente o primeiro ponto na abordagem do paciente com abdômen agudo hemorrágico é avaliar o estado, vamos dizer assim, a volemia desse paciente. Se é hemodinâmico. Se esse paciente está realmente com instabilidade hemodinâmica, já é potencialmente uma causa grave que por si só justifica uma abordagem. Tá? Em relação à abordagem, classicamente a gente tem a laparotomia, que o paciente chega muito grave, com dor abdominal, sinal de sangramento, já justifica com a laparotomia. Mas em grandes centros, se a gente souber já suspeitar de uma etiologia e essa etiologia for passível de controle por meio da radiointervenção, a gente também pode lançar mão da radiointervenção no tratamento desses quadros. Então, né, quadros muito graves, eles por si só justificam o tratamento antes do diagnóstico. Tá? Já no paciente hemodinamicamente, você não tem muito tempo, você não tem tempo, você não tem reserva para chegar a um diagnóstico etiológico. Assim, você tenta fazer medidas iniciais, fazer reposição volêmica com cristalóides, fazer transfusão se necessário, a depender da etiologia, usar o ácido tranexâmico, mas acaba que nesses casos de instabilidade, assim, quase na totalidade das vezes, o paciente vai ter que ir para uma intervenção, sim, que pode ser majoritariamente a cirurgia, a laparotomia exploradora, lembrando sim, que instabilidade hemodinâmica é uma contraindicação à laparoscopia. Perfeito. Ou caso você tenha muita segurança que é uma etiologia passível de correção por arteriografia, embolização, você também pode lançar a mão dessa ferramenta, embora menos disponível, né? Perfeito. Às vezes tem um tumor ali que o paciente já sabe, fez uma biópsia, ou era um tumor altamente vascularizado, já com sinais ali de uma possível, assim,
por rotura e tal, e aí o paciente chega chocado, pode ser Sim. que a artéria, por exemplo, estaria bem indicada nesse sentido, né? Porque às Os vezes sangramento aneurismas, tumoral. aneurismas viscerais, um aneurisma de artéria esplênica, alguma coisa desse tipo, você também pode lançar mão desse. Mas aí você tem que ter um índice de suspeição É, muito grande, Que muitas que vezes você não não vai vai ter, porque você poder. não vai nem conhecer esse paciente que chega na é emergência. algo de exceção. Isso. É algo realmente de exceção. Acaba, então, portanto, que a maioria das vezes os pacientes vão para a cirurgia. Foca na laparotomia. Dá É, um pulo no episódio anterior sobre PTM, é importante. Esse paciente vai, é um muitas vezes, ser candidato, né? É um grande candidato a candidato. acionamento do PTM. E, fazendo contraste, você tem aquele outro paciente, que é o paciente que está estável hemodinamicamente, que você vai ter tempo de conduzir a investigação diagnóstica dele, né? É um paciente que pode esperar um Isso, exame laboratorial, é um paciente que pode realizar um exame de imagem, né? claramente. E aí, nesse ponto de estabilidade, eu acho que tem uma outra encruzilhada que é importante, né? Para eu dar o passo na propedêutica. Qual seria, assim, como vocês dividiriam isso? Na estabilidade, né? Eu Estabilidade. acho que a primeira seria o sexo, Perfeito. porque muda completamente os diagnósticos diferenciais que você vai fazer nessas condições de acordo com o sexo, né? A gente sabe que a mulher tem algo a mais no abdômen, a mulher é um ser mais completo, então ela tem algo a mais no abdômen que pode cursar com complicações, inclusive com sangramentos. Então, Ainda bem que era um abdômen, né? Porque vocês sabem que durante muito tempo ficou se achando que o útero caminhava na mulher. Por isso que ela mudava de jeito, de humores, de tudo durante o período das regras. O útero ficava passeando, né, na mulher. Ainda bem que ele tá lá no abdômen na agora. abdômen, pelve, né? Dentro da cavidade. É um pensamento bem nobre, né? Mas É, bem então, criativo eu também, acho né? que o primeiro ponto aí para dividir nos pacientes que estão estáveis é o sexo, né? E aí, principalmente na mulher, que ela tem algumas peculiaridades que são, vamos falar assim, os distúrbios do trato ginecológico que podem cursar com sangramento, né? Isso. E aí, eu acho que tem grande validade, nesses casos, em relação à propedêutica, o beta-HCG e um ultrassom ginecológica, que aí vai falar a favor das etiologias, né? Perfeito. Exato. A gente, até porque assim, os dois pontos grandes de sangramento no público feminino jovem é exatamente a gravidez ectópica, né? Rota e a rotura também dos cistos ovarianos, Ovarianos. hemorrágicos, enfim, que aí pode causar um destroço grande, né? Então, esse público aí, de fato, o beta e o ultrassom, eles vão ser muito bons. É verdade. E aí, a gente vai para o público masculino, né? E aí o público masculino e as mulheres idosas. A gente aí tem mais uma celeuma de causas a pensar, né? Então, nesse público, qual seria assim o caminho para a gente percorrer? Tá. É assim, a gente já se preocupa com comorbidades desses pacientes, então eles utilizam normalmente mais medicações que os pacientes jovens. Então a gente tem que ver a história medicamentosa, fazer essa conciliação para a gente ver se o sangramento é ou não relacionado. E está cada vez mais frequente, né? Pelo envelhecimento da população, a gente vê pacientes com abdômenes agudos hemorrágicos espontâneos por conta do uso de todas as drogas que a gente utiliza, né? Vai lá no episódio de anticoagulante, antiagregante, tá lá. A gente está cheio de referências hoje, né? É, a gente está se autorreferenciando. Não, mas só para lembrar, né? Doxabana, apixabana, rivaroxabana, o uso realmente do clopidogrel, A dupla ticagrelol, prasugrel, antiagregação. com AS. Então, ainda usa a varfarina, então acaba que com o envelhecimento da população, né? Isso vai ser cada vez mais comum. Perfeito. Eu acho que assim, excetuando-se essas mulheres em idade fértil, que a gente tem que fazer essa propedêutica do beta-HCG e da ultrassom, é, o, o resto da população, um exame que tem grande valor é a tomografia, Perfeito. tá? Porque ela consegue elucidar bem o que pode estar acontecendo nesses casos, né? Em relação aos homens,
a grande causa de abdômen agudo nos homens, de modo geral, é o trauma, mas não excetuando-se o trauma, a gente tem que lembrar principalmente no homem idoso e tabagista do aneurisma de aorta, né? Com certeza. Do aneurisma de aorta, que é menos frequente nas mulheres, porém a mulher tem um maior risco de ruptura. Então é mais fácil encontrar um aneurisma de aorta num homem. Porém, quando eu encontro na mulher, É mais grave, o risco. geralmente. Tanto que o ponto de corte para a gente indicar a cirurgia ele é menor na mulher. Então, a gente é menos tolerante em relação ao tamanho do aneurisma de aorta abdominal na mulher do que no homem. Certo? E também aneurisma de viscerais, como a gente chama. Aneurisma de artéria esplênica, que é mais comum na mulher. Aneurisma de artéria hepática, que tem um alto índice de ruptura. Então tem que sempre pensar nisso. Da mesentérica, né? Da mesentérica. Pacientes hepatopatas, também a gente tem que ter uma atenção especial a esse tipo de paciente. Ele tem muita formação, tem muitas vezes varizes, né? Recanalizações que podem ser fontes de sangramento. E às vezes paracenteses, né, podem levar paracenteses repetidas, como tem muita varicosidade na própria parede, pode levar a um quadro de abdômen hemorrágico. Mas é só importante ressaltar, né, que o principal fator de risco para a dissecção é a hipertensão. Sim. Né? Então, assim, aquele mesmo paciente que tem o fator de risco para ter DAC, ele também tem o fator de risco para ter aneurisma. Então, a gente tem que ter sempre uma suspeição, ficar sempre com a anteninha aí ligada, né, nesse paciente que evolui quando abdominal ou que tem avaliar bem o exame clínico, porque às vezes você detecta uma massa já no exame clínico, isso não é incomum, principalmente idoso que vai ficando mais sarcopênico, que você tem a diástase mais pronunciada, você consegue às vezes fazer realmente uma palpação profunda e às vezes detectar essas coisas, né? E aqueles pacientes que têm uma DAC grave, a aorta em porcelana, cuidado que esse doente aí também é a cara de desenvolver aneurisma. Sobre a dissecção, muitas vezes a gente acha que a dissecção é algo que é uma ruptura, algo agudo, que o paciente vai estar muito grave, mas nem sempre, né? Às vezes o paciente disseca, é tamponado, para e daqui a um tempo disseca mais. Isso pode ocorrer durante dias, né? Então ele considera uma dissecção de aorta abdominal até 14 dias. Então, tem que ter esse cuidado de achar que porque não está sendo muito agudo, o paciente não está muito grave, a causa não seja muito grave. Verdade. E só lembrar da tríade clássica, né? Que toda vida prova essas coisas, você vê que cai, mas na prática clínica a gente não vê isso, né? Que é aquela história da dor abdominal com hipotensão e a massa pulsátil que você tem na minoria dos pacientes. Se você for esperar isso aí, você vai perder todos os diagnósticos de rotura de aneurisma de aorta abdominal, né? Então, beleza. E na maioria das tríades que a gente tem documentadas, né, na verdade, eles não são a maioria dos casos. Né? Normalmente, a minoria dos casos se manifestam num quadro clínico florido. Daí a dificuldade em alguns diagnósticos. Né? É verdade, é porque a pessoa foi o primeiro assim a fazer o link e aí pronto, ficou classicamente. Característico, isso. Embora não represente, não tem a mesma repercussão na frequência. Não representativa, né? Característico, porém não representativo. Que não tira o mérito de quem fez o link, né? Por sinal, né? Por sinal. Então, beleza. Do vascular, a gente falou da propedêutica, como é que seria isso, né? Baseado na epidemiologia também do paciente e da abordagem terapêutica, né? Que aí, nos casos de estabilidade, vai depender exatamente da situação, né? Vou ter abordagens múltiplas aí. Vai depender do que causou, né? Isso, perfeitamente. Então, aí a abordagem endovascular, por exemplo, ganha mais força, né? Então, depende da situação. Beleza, algo mais de abdômen agudo hemorrágico que vocês acham que seja relevante? Uma coisa que eu ressaltar, né, que muitas vezes as pessoas, só relembrar, né, que uma causa muito comum de abdômen hemorrágico na mulher jovem, que a gente já falou nesse episódio, foi a gravidez ectópica rota. E que muitas, ainda falando sobre essas tríades, sobre
quadro clássico, é lembrar a quem está ouvindo e quem não, talvez não tem tanta experiência, que nem sempre na gravidez ectópica rota a mulher vai exteriorizar o sangramento. Então, não, o clássico é a paciente que está tendo sangramento transvaginal, não sei o que, hipotensão do abdominal, não sei o que. Nem sempre ela vai exteriorizar o sangramento, e mesmo assim a gente tem que ter esse nível de suspeição, tá? Ah, e lembrar no puerpério, né? Logo após um trabalho de parto, às vezes laborioso, laborioso, olha só. E a paciente evoluindo com hipotensão, palidez, não sei o que, lembrar de rotura uterina, né? Sim, somente Já. quem tem cicatriz uterina prévia, né? Perfeito. A famosa cesárea, a gente falou das incisões de Fanny Steele, né? Olha só. Fanny Steele. Então, beleza. Eu acho que o vascular foi bem. O hemorrágico O hemorrágico, né? Verdade. Então, vamos pro isquêmico, né? Que é o outro polo. O isquêmico, a gente pode dividir o abdômen agudo isquêmico em dois grandes grupos logo de cara, né? O primeiro marco é se vai ser um oclusivo ou um não oclusivo. O que é que isso quer dizer? Se essa isquemia no intestino está ocorrendo porque o vaso está fechado mesmo, tem alguma coisa que está fechando o vaso, ou se é porque a demanda do intestino está maior do que a oferta de sangue, né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que bater nessa tecla. Com certeza. E o que é engraçado, assim, engraçado não, que eu vi que era interessante, que fizeram trabalhos com animais e tal, e aí eles viram que o intestino, ele tolerava muito tempo isquemia. Só quando a PaN caía para abaixo de 45, isso ele ainda conseguia aumentar a sua taxa de extração e conseguia tolerar isquemias dessa modo por até 12 horas. Ou seja, aquela coisa de você esperar muitas vezes uma repercussão laboratorial para pensar num abdômen agudo, vascular isquêmico, se você acha que tudo vai ser assim, tem que tomar cuidado, porque na verdade o intestino chega a ser bem tolerante com a isquemia, né? Principalmente nesse grupo de pacientes não oclusivos, em que você consegue, entre aspas, ter o mínimo de perfusão. Então, até você processar uma isquemia valendo, né, isso pode demorar um pouco a repercutir. E esses pacientes, gente, eles são, assim, qual é caracteristicamente a epidemiologia deles? Eu acho que a gente tem que também fazer a mesma divisão como a gente fez lá do vascular, né? Nos jovens, assim, a gente tem mais um abdômen agudo oclusivo ou abdômen agudo não oclusivo? Assim, antes de responder essa pergunta, assim, o cenário do paciente não oclusivo é basicamente aquele paciente grave com a hipoperfusão, Perfeito. certo? Então, o grande marco seria Os isso. pacientes de UTI, Isso. críticos com droga vasoativa alta, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, né? Então, é esse perfil. Pacientes, por exemplo, que têm uma ateromatose difusa, então, no contexto de uma outra infecção que acaba levando ali àquela vasoconstricção esplâncnica, então, esse perfil aí, né? Em relação ao paciente jovem, agora falando do oclusivo, a gente tem que lembrar de duas situações. O primeiro, o jovem que tem alguma malformação cardíaca que permite uma embolia paradoxal, ou os pacientes que têm trombofilias, que aí eles podem cursar, como a gente pode ver mais à frente, com uma trombose venosa, principalmente, tá? Então, eu acho que o perfil do jovem nesse tipo de abdômen seria esses que têm trombose venosa, os que fazem trombose e, além disso, tem uma embolia paradoxal que também pode causar uma trombose arterial. Mas para dividir, a gente já dividiu em oclusivo e não oclusivo. O oclusivo, a gente poderia falar de três tipos, né? Certo. Que seria a embolia, Perfeito. uma oclusivo arterial do tipo embólico, oclusivo arterial do tipo trombótico e o Trombose oclusivo mesentérica.
da trombose venosa, né? Então, eu dividi entre arterial e venoso, né? E desse grupo que a gente começou a dividir, quem é o majoritário? Majoritário são os arteriais, né? O acometimento arterial. E dos grupos, assim, embólico, né? 50% dos casos são embólicos. E aí a gente, clínico, tem que lembrar disso, talvez até muito mais do que o cirurgião, né? Para fazer o rastreio e o diagnóstico, né? Isso, porque é o paciente que tem fator de risco, né? Tem fibrilação atrial, é aquele paciente que tem um EC grave, que faz estase ventricular e aí faz trombo no VE. Endocardite. Endocardite perfeitamente, de válvula aí mitral, aórtica, ou então aquele paciente que tem troca mesmo valvar, doença, por exemplo, da válvula, e aí precisa botar uma prótese metálica, por algum motivo teve que ficar um período sem a anticoagulação, que é péssimo, risco de trombose de válvula enorme. E aí o paciente faz um quadro abdominal agudo. E aí eu acho que a clínica do abdômen vascular isquêmico, ela é um pouquinho importante. Inclusive o guideline até reforça isso, né? Como é que é essa clínica, gente? A clínica, você tem dois polos, né? Nesse daí, você vai ter aquele paciente que tem uma clínica de dor, normalmente uma dor que não é compatível com o exame físico do abdômen. É uma dor que a gente chama de desproporcional. É aquele paciente que se queixa muito de dor, mas que não tem uma peritonite, por exemplo, ao exame, né? E a gente até no comecinho, uma outra diferenciação que a gente pode fazer em relação ao agudo versus o crônico, né? Porque tem abdômenes agudos vasculares que o paciente vai ter dor dependendo da demanda e uma delas pode ser simplesmente a alimentação. O paciente tem dor, Uma angina do intestino. uma angina do intestino. Que eles chamam de food fear. Isso. O paciente tem medo de comer, né? Que é diferente desses pacientes agudos, né? Os pacientes agudos são esses pacientes que a gente tem que pensar, tem que ter a perspicácia para não perder o timing. Eu acho que isso é legal, na verdade, assim, é um paciente que tem uma isquemia crônica, né? E ele agudiza, e aí isso transporta a gente para não pensar no êmbolo e pensar na trombose. Do mesmo jeito que um paciente cardiopata que tem angina, e aí tem uma dor súbita, o que é que isso quer dizer? Que uma daquelas placas que tinha tampado lá, trombosou e ele agora teve um infarto. Ele saiu de um andar que é estável para uma síndrome coronariana aguda. Clinicamente falando. Clinicamente falando. Eu acho bonita. O intestino é igual o coração. Fazendo essa comparação, né? Mas o intestino é importante. Mas é justamente porque o perfil do paciente, que é esse paciente vascular que a gente chama, né? É o paciente que tem problema no intestino, que tem problema no coração, que tem problema nas artérias periféricas, no rim, da doença cerebrovascular. Então é o mesmo paciente, esse paciente que faz a trombose intestinal, né? Perfeito. E aí o que é interessante é que às vezes você pode não ter o quadro tão assim, porque ele já tem muita colateral. Exato. Né? Vem lá da pancreado duodenal, né? Lá, se vocês sabem melhor aí, anatomia, se vocês dizem lá, mas tem as colaterais lá que acabam ligando esses dois pontos lá do celíaco para a região, vamos dizer assim, inframesentérica, né? E aí você consegue, esse paciente às vezes tem a clínica, mas ainda está passando alguma coisa porque tem colateral, então às vezes ele não chega com aquele quadro laboratorial também florido, lascado, que é o que muitas vezes as pessoas esperam, né? É verdade. E aproveitando, você puxou o link, a gente tem mais uma divisão dentro desse abdômen agudo isquêmico, né? Você vai ter qual a parte do intestino que está sendo acometida, né? Perfeito. Se é o intestino delgado, então a gente tem trombose da mesentérica superior, anatomia com vocês, não, brincando. E a gente tem, na verdade, que também supre uma parte do intestino grosso, né? Se não me falha, sim, é isso. Colo direito, seco, colo direito, né? Uma parte de transverso. Tudo isso vem da mesentérica superior. Isso. E até o ponto de Griffith. Griffith, olha só. Que é no ângulo esplênico, né? Isso, que aí é o ponto de importante para isquemias, exato. Né? Isso. E aí a gente também, aí tem
a artéria mesentérica inferior, que vai irrigar o restinho, Que né? vai ter E um elas ponto são- de isquemia, Que é o SUDEC, né? Que que é o vai SUDEC, que é lá na transição já para o reto sigmoide sigmoide pro reto. pro reto. E uma coisa que tem em comum entre elas, unindo essas duas, que ainda tem a artéria de Roland, né? Que une a mesentérica superior à mesentérica inferior. E a arcada de Drummond E a também. Drummond, que é mais próxima ao colo. Mas uma coisa interessante, só para compartilhar, é curioso, em relação a essas colaterais, né? Uma vez um staff me contando um caso que durante uma uma GDP, né, uma pancreatectomia, o pessoal chama de cirurgia de Whipple, é, na, liga, Pessoal. na ligadura da gastroduodenal, o intestino ficou isquêmico. Ah, então é Porque uma variação anatômica. na realidade a paciente tinha DAC, né, e tinha uma doente vascular, e ela tinha colaterais que vinham do tronco celíaco por meio da gastroduodenal. E aí quando foi ligado, ele viu que isquemiou e foi necessário fazer um bypass, confeccionar um bypass na cirurgia para não causar a isquemia mesentérica. Incrível, né? Incrível. Então, e é interessante isso porque vai exatamente a epidemiologia, ela vai meio que também jogar para um ou outro, né? E assim, só um detalhe que me veio aqui à mente, que até 20% dos pacientes que têm embolia mesentérica, né, eles podem ter embolias múltiplas. Então, você tem que ficar atento, porque o paciente pode ter, por exemplo, piorar a função renal, não só porque está piorando a inflamação, mas também porque pode, por exemplo, fazer embolias aí É o que chama colesterol. chuveirar, né? Chuveirar, exatamente. E uma coisa interessante ainda é sobre que fala da clínica e da etiologia é que geralmente quando é uma embolia, o êmbolo ele para mais distal. Por exemplo, falando da mesentérica superior, ele não vai impactar bem no começo da mesentérica, ele vai impactar depois de 3 centímetros daí para frente. Então a área isquêmica vai ser Que menor. ela vai tipo afunilando, né? Exato, ela vai afunilando. Então ele vai impactar e vai acometer uma área menor do que na trombose, que geralmente é nos ramos bem proximal na saída da mesentérica da aorta, que acaba sendo que potencialmente tem um quadro mais grave, desde que não haja colateral. Perfeito. As zonas de troncamento são as que normalmente formam mais que placas, tem mais turbulência, né? O fluxo turbulento acaba predispondo a formação de placas de Você ateroma. falou aí, eu lembrei do TEP, né? O O estresse de cisalhamento, né? Que você tem, que você acaba gerando essas regiões de trombo mesmo. Perfeitamente. E, meninas, uma coisa assim, e a trombose venosa? Só uma coisa. Alguma alteração do exame clínico fora a dor desproporcional que a gente pode talvez ter, assim? Assim, o que me chama muita atenção nos quadros de isquemia intestinal é a distensão, né? Pacientes são geralmente eles ficam muito distendidos e o estado geral deles, geralmente são os pacientes que vão ficando toxemiados, que vão tendo uma evolução, vão piorando muito rapidamente. Então são pacientes graves, que têm uma alta mortalidade. Então esse jeitão. É engraçado que o paciente com isquemia intestinal, você é meio que um paciente com pancreatite grave. Você olha para ele e diz, esse cara tá grave, né? Distendido, taquicárdico, acidótico, com lactato alto, hipoxemiado, mas paradoxalmente o exame abdominal dele, como já foi falado, não revela muitas coisas, né? Não é tão rico como a gente esperava pelo estado geral do paciente. E o toque retal desse doente? Um pouco retal, o que é que a gente pode ter algum... Eu olhei pro Bruno, eu esperei, da vez passada ele não falou do toque retal, eu disse... Eu passei a bola de novo, porque eu sofro bullying aqui, né, então... O toque retal pode ter sangue no toque retal, porque você causa uma isquemia, pode causar isquemia da mucosa, e isso vai cursar com o sangramento, a degeneração da mucosa pode sangrar, né? Então você pode ter um sangue no toque retal. Perfeito. Esse paciente, ele precisa ir para colonoscopia? Nesse momento, não. Deus Nesse momento não é legal. Então, só para frisar, tá? Não é colonoscopia, pessoal. Deus do livre. Não, Maria. Não, mas esse negócio de toque retal é porque, assim,
a gente falou do abdômen agudo obstrutivo lá, né? E aí a distinção, porque o paciente aparece com distensão e tudo, com dor, mas foi o que a gente comentou. O paciente do abdômen agudo obstrutivo, geralmente, ele tá desidratado, tal, mas ele não tá toxemiado, se você pegar nas fases iniciais, né? Isso. E o abdômen agudo vascular, não, é aquele paciente, como você colocou, aquele paciente que chega e ele tá, o isquêmico, ele tá lá, largadão, às vezes sudoreico, sinais de angina mesmo. Você pensa no infarto, pronto, aí você pensa no infarto na barriga. Aí é igual, né? Tipo, a mesma pegada. E essa história do sangue, que a gente falou da pediatria, né? Porque na pediatria é isso é intercepção, pois é. E geleia de framboesa? Geleia de framboesa. Nunca mais a gente come geleia de framboesa na vida, né? Pois é, eu acho que... E o venoso. O venoso, perfeito. E aí, o venoso? O que vocês têm a falar? Pronto. Eu acho que a trombose venosa talvez seja muito mais... É bem mais clínico do que cirúrgico. Não, mas assim, do ponto de vista cirúrgico, né? Assim, vou falar do ponto de vista clínico. Lógico que as condições que levam à trombose venosa vão ser as mesmas condições que levam à trombose venosa em outros locais. A gente tem a tríade de Virchow, que aí você tem a estase, você tem aquela história da hipercoagulabilidade, né? Então, e a lesão endotelial. Então, essa tríade aí é a mesma coisa, só que a gente tem alguns pacientes, né, com algumas condições, as trombofilias entram nesse contexto, que as trombofilias... né? O hepatopata, porque você tem classicamente a trombose venosa portal relacionada à própria presença da cirrose e muitas vezes também do CHC, e que pode se estender até o território mesentérico, né? E, inclusive, tem classificações para isso, exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem esse paciente com, majoritariamente, esse quadro, às vezes é um doente jovem também, que abre com um quadro típico de isquemia, e aí a maioria das trombofilias, elas são muito mais causadoras de fenômenos vasculares venosos do que arteriais, né? Mas lembrar das vasculites, o lúpus, o SAF e as vasculites per se, que também são causadoras de fenômenos arteriais, né? Só para não esquecer. Aí o quadro clínico é muito parecido, mas de forma geral a gente vai falar do tratamento, né? O tratamento aqui, a anticoagulação, ela é primordial, mas o que é interessante, que eu acho que para o clínico saber, para ficar de antena ligada, para chamar o cirurgião, é quando você olha a tomografia e você tem pneumatose intestinal e você tem portograma aéreo. Aí esse guia, meu amigo, o cirurgião tem que estar junto, tem que estar perto desde sempre, porque a possibilidade de ter um segmento, né, cruzando é muito alta e esse paciente provavelmente tem indicação cirúrgica imediata, né? Mas assim, do ponto de vista clínico, eu acho que da trombose venosa é isso daí. Outra coisa interessante sobre as tromboses venosas é que uma das causas são as neoplasias intraabdominais. Então, se o paciente... compressão. Exatamente, compressão. Então, grandes massas, tumores de ovário, tumores retroperitoneais, que eles podem cursar com trombose venosa, e até neoplasias que não estão causando compressão, mas que, pelo estado pró-inflamatório... Até o cisto mesentérico, né, por exemplo, ele vai crescendo, ele pode ir lá comprimir, verdade. Mas os grandes massas são as grandes massas, que são principalmente os tumores de ovário, os tumores retroperitoneais. E a pancreatite, né? A pancreatite, muito mais trombose esplênica, né? Mas você pode ter a progressão, e aí você tem a mesentérica ali passando, né? O processo ensinado, e aí você pode também desenvolver quadros. Uma coisa bem característica, assim, é que nessas casos de pancreatite que cursam com a trombose da esplênica, você vai ter varizes de fundo gástrico isolado, né? Então você não vai ter muitas vezes varizes de esôfago, nem outros, mas o fundo gástrico vai ter varizes. A hipertensão venosa portal isolada, né? Exatamente. E esse efeito compressivo é importante. Eu tenho que lembrar da URO, tava demorando. Quando você tiver uma varicocele unilateral à direita, por causa da drenagem venosa, uma das coisas que você tem que investigar são massas abdominais, né? Por causa do efeito compressivo, a varicocele é muito mais comum
unilateral à esquerda, né? Comparando em relação ao lado direito. Isso. É Até exatamente. pelo ângulo que a veia entra na É outra, porque ela, desemboca, né? ela Perfeito. drena para a veia renal, né? À E esquerda. 90 Isso, graus olha só. E à direita, ela drena normalmente direto para cá. É Né? porque direto a pra gente cá. tem um URA, eu tenho que fazer meu dever de casa, tenho que estudar. Mas eu acho que é isso. Agora o tratamento, gente. Eu sei que o tratamento, assim, como é que eu faço assim de início? A primeiro passo. Primeira coisa do tratamento, eu acho que é muito mais o clínico. Exatamente. Essa Né? condução inicial de tentar compensar, que, como a gente falou, é um paciente grave, que precisa, na melhor situação possível, ir para a cirurgia. É engraçado, porque assim, é o que eu estava lendo, né? E aí ele, no guideline desse 2017, ele falava assim: se você pensou em isquemia, você já começou a reposição volêmica desse paciente. Tipo, é algo que tem que ser imediato, porque quanto mais tempo você passa, aquele paciente já vai aumentando tudo para o terceiro espaço, né? Pela inflamação. Então você piora muitas vezes a isquemia. E a distensão abdominal que ele pode ter pode causar hipertensão intraabdominal com síndrome compartimental, fazendo o ciclo vicioso da isquemia. Então, ele falava isso, assim, pensou, hidratou. Hidratou e iniciou antibiótico, porque não tem como você dizer que não tem translocação. Então, acabou. Você pensou que é isquemia, você vai hidratar esse doente e você vai iniciar antibiótico porque esse paciente está translocando e muitas vezes a repercussão da piora, às vezes a paciente está toxemiada, você abre, vale, nem estava tanto assim, né? Tanta isquemia, mas o paciente está lascadão por conta do LPS, né? Por conta da translocação bacteriana ativando aí a inflamação localmente. Uma questão interessante ainda sobre o mecanismo, né, que isso é importante também na decisão da conduta cirúrgica. Né? No caso da embolia, você pode fazer a embolectomia, tirar só o êmbolo, de acordo com avaliar a viabilidade das alças, enfim. Já no caso dos trombos, muitas vezes vai precisar fazer um bypass, uma revascularização. Então é importante a gente saber qual Isso é, aí é o qual intestino gritando. é Ah! e É aí, fome. aí é importante a gente avaliar também. E já a trombose venosa, basicamente, como já foi falado, é um tratamento clínico, exceto se você tiver suspeita de uma perfuração, de acometimento intestinal, mas muito mais por conta do intestino do que para tratar a Complicação vascular. trombose, né? E aí, eu acho que é interessante só falar da Anjo, né? Que aqui, vocês querem falar um pouquinho? Bem, a angiotomografia ela é o exame de escolha, né? Ela lembrar que para ela ser realizada, ela precisa do contraste feito da forma correta, né? Tem que ser feito normalmente com a bomba de fusão e os tempos serem respeitados. A tomografia normal, ela não é um exame com uma sensibilidade tão boa para a isquemia mesentérica, né? A colonoscopia não é para esses casos, não é para esses pacientes, certo? Por favor, então não percam tempo aguardando a colonoscopia para esses pacientes, certo? O principal, assim, a principal achado, você já falou, né? São realmente essas lesões que preocupam, né? Que são as lesões da pneumatose intestinal. A gente tem aquele sinal do menisco, que é uma interrupção brusca, de forma redundada, do fluxo sanguíneo na alça, né? O espessamento da própria parede da alça, tudo isso indica lesão que pode ser isquêmica, né? E a Anjo, E na ANJ você detecta a interrupção do fluxo, o você detecta trombo, o né? Do trombo, trombo, se perfeito. você consegue detalhar bem, é um exame que realmente, embora consideres que a arteriografia seja o padrão ouro, não acaba que não é algo que é muito factível, que é muito realizado. Então, na prática, vamos dizer assim, o padrão ouro seria a angio-TC. Exatamente. E aí eu acho que de isquemia, né, a gente Isso. fechou essa parte e daqueles pacientes graves que a gente falou da isquemia não oclusiva, né, lembrar que é controlar Tratar a os causa base, né? Exato. E aí, e nesse grupo que tem o trombo, que tem o embolia, não sei o quê, lembrar que a preferência realmente é que a gente faça a heparina
não fracionada como forma de anticoagulação, pelo manejo que você vai ter à mão, que existe uma possibilidade enorme desse paciente ir para um procedimento cirúrgico urgente, né? Então, para você ter esse manejo e ter esse controle dessa anticoagulação de fato, né? Então, nesses pacientes, principalmente nesses estágios iniciais, realmente a anticoagulação, a preferência é com HNF, né? Venosa, contínua, aquele TTPA, aquela coisa maravilhosa, que a gente sabe que é feito super direitinho. Ótimo, que o clínico adora. Adora. Só que não. Eu acho que é isso, Eu acho que é isso. Game over. Game over. Passamos para O perfurativo agora? o perfurativo. Ou a gente deixa nossos seguidores aí com curiosidade para os próximos capítulos? Eu acho que é melhor a gente falar depois. Então pronto, decidiu, bateu o martelo. Porque é democrático, né? É, lógico. E é assim, no improviso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.